Porque Deus ordenou pelo seu bom Espírito que fossem contadas as histórias de tantos homens na Bíblia. Seria porque eles foram perfeitos? Não. Seria porque eles foram infalíveis? Não. Seria porque eles eram de uma classe ou natureza especial? Não. Então, por que estão as suas histórias? Duas são as razões principais. Para aprendermos as suas lições. Segundo, tanto quanto possível e conveniente, para seguirmos os seus passos. Aprendermos as lições. É melhor aprender com os outros que já passaram por esse caminho do que nós mesmos termos que criar metas, rotas, ritos para a nossa vida. Trago esta noite para estudo, neste Instituto Bíblico Missionário, a história de um dos maiores homens do Novo Testamento, Filipe, que nós dizemos com muita simplicidade, mas com muita propriedade, um crente dirigido pelo Espírito. Nós queremos fazer 7 perguntas a respeito de Filipe. Primeira, quem foi ele? Segunda, como ele serviu a Deus? Terceiro, onde ele serviu a Deus? Quarto, como Deus dirigiu sua vida? Como ocorreu o avivamento do qual ele foi o protagonista principal? Quais as lições principais de sua vida e quais os resultados de seu ministério? Antes que nós entremos no exame propriamente dito da vida de Filipe, eu sugeriria a seguinte questão. Se estas 7 perguntas fossem feitas a respeito de nós mesmos, haveria alguma coisa que responder? Já os irmãos teriam alguma coisa que informar? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, aparece a figura de Filipe. Versículo de número 5. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Filipe é o segundo homem que aparece na lista dos primeiros diáconos da igreja em Jerusalém. Quem foi ele? Nós temos 3 informações. Primeira, juntos, um membro da igreja primitiva. Segundo, um diácono cheio do Espírito Santo. Terceiro, um evangelista poderoso. Nós estamos transferindo para os senhores o bonito trabalho, a bela tarefa de completar com versículos, para que não seja um trabalho meramente repetitivo ou auditivo, e sim participativo. Vamos sublinhar 3 palavras aqui nessas respostas. A segunda palavra da resposta número 1, por favor. Forte. A segunda palavra da segunda resposta. A segunda palavra da terceira resposta. Falem agora juntos, por bondade. Eu tenho encontrado algumas pessoas que dizem: eu não aceito hierarquia na igreja, porque igreja não é uma caserna. Eu já encontrei alguém, faz muito tempo, mas já encontrei alguém que pensou assim, que disse assim. Encontro outros que dizem: é obrigado a haver uma hierarquia na igreja. E encontro outros que dizem: eu não sei nem se deve haver e se não deve haver. Seria muito bom que cada um de nós pusesse em seu coração alguns princípios básicos para ajudar-nos na nossa vida cristã. Por exemplo, nós nunca devemos ser dogmáticos e nem inflexíveis naquilo que não é fundamental. As maiores pugnas, os maiores conflitos e até as principais divisões que tem havido no corpo de Cristo durante esses 2000 anos de história, pasmem os senhores, não tem sido por causa dos grandes problemas, tem sido por causa dos pequenos. Já houve ocasião em que houve divisão de igreja por causa de uma palavra.
pequenina, por sinal. Se o certo é batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Aí rachou. A metade da igreja ficou dizendo que era batismo no Espírito e outra metade batismo com o Espírito. Nós não devemos ser dogmáticos, nem inflexíveis naquilo que não é fundamental. Salvação é pela fé, nós não abrimos mão disso, nem que nos custe o pescoço. Salvação é pela fé. Agora, existem coisas que nós não precisamos ficar discutindo. Esta, por exemplo, hierarquia, existe ou não existe? Existe. Se não existe hierarquia no governo de Deus, então não existe ordem, não existe disciplina. Em 1 Coríntios capítulo 11, nós temos os fundamentos da hierarquia do universo. E esses fundamentos da hierarquia do universo nos ajudam a compreender que todo o reino de Deus, tanto no céu como na terra, obedece a uma hierarquia. 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui não está discutindo superioridade, porque nós não vamos jamais discutir superioridade entre Deus e Cristo. Está discutindo disciplina, está discutindo hierarquia, está discutindo ordem, está discutindo princípios administrativos e éticos do reino de Deus. Se não tem uma cabeça do reino de Deus, ninguém manda. Se ninguém manda, não há ordem. Se não há ordem, há desordem. Desordem se relaciona com o pecado. Que reino de Deus é esse? Então, amados, aqui diz, a mulher tem uma cabeça, que é o varão. O varão tem uma cabeça, que é Cristo. E Cristo tem uma cabeça, que é Deus. Hierarquia do universo. Por que não haveria, então, uma hierarquia no reino de Deus aqui na terra? Ela está muito clara na Bíblia. E ela está também clara neste primeiro tópico. Filipe foi primeiramente um membro, depois um diácono, depois um evangelista. Quando eu digo que existe uma hierarquia, eu não estou dizendo que existe uma escada, porque hierarquia não é escada. No exército existe uma escada e uma hierarquia. Na igreja existe só uma hierarquia, não existe uma escada. Uma escada que você tenha que subir todos os degraus para poder chegar ao topo. Não. Há pessoas que morrem diáconos, há outros irmãos que morrem presbíteros, há outros que são presbíteros sem haver sido diáconos, há outros que são evangelistas sem haver sido presbíteros, e assim por diante. Citando 2 exemplos. Ontem à noite, nós separamos para presbítero, um dos nossos irmãos está servindo em Minas. Ele não era diácono, ele foi de membro para presbítero. Eu, pessoalmente, nunca fui diácono e tampouco fui presbítero. Fui separado logo para evangelista. Agora, eu reconheço o que está claramente na Bíblia. Primeiro, Filipe foi membro da igreja. Como pode alguém vir a ser um diácono se nunca foi membro? Como podemos tirar um diácono lá de fora? O senhor aí, se traga Jesus que já tem um diaconato lhe esperando. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Então existe um princípio de hierarquia. Há alguém que tem uma posição maior que o diácono, é o presbítero. Há alguém que tem uma posição superior ao presbítero, é o evangelista. Há alguém que tem uma posição superior ao evangelista, que é o pastor. Como ministros são iguais, como responsáveis, ministerialmente falando, existe diferença. Filipe foi um membro da igreja. E a primeira resposta é a mais importante de todas. Deus nos quer usar não porque somos diáconos, ou presbíteros, ou evangelistas, ou pastores, porque nós somos membros da igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Efésios 4, 9 a 11, Jesus Cristo subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons que Jesus deu são o resultado de sua ressurreição, mas a salvação é o resultado de sua morte. Para ser membro da igreja tem que se depender primeiramente da morte de Jesus. Para ser um obreiro tem que depender da ressurreição, porque se Jesus não está vivo, para que ter obreiros da igreja? Membro da igreja. Como membro da igreja, ele foi escolhido para ser diácono, não apenas porque era membro da igreja, mas primeiro porque era. Ele foi escolhido para ser diácono porque ele era cheio do Espírito Santo. Eu não sei se o padrão continua hoje em todo o mundo, em todas as igrejas. Eu não sei se hoje se escolhe, em alguns lugares se escolhe diáconos, porque os irmãos são fortes, musculatura boa. Muscula irmão que ele é forte, ele faz Cooper e precisa pegar em bancos. Não, isso não havia na igreja primitiva. Escolhia-se porque eram cheios de espírito. Se o homem é frágil, de estrutura frágil, e cheio de espírito, ele consegue ter mais força
do que Sansão no colo de Dalila. Então, a verdade é que a Bíblia menciona que Filipe foi um diácono cheio do Espírito Santo. Agora, um diácono bem-sucedido tem possibilidade de ir para frente. Ir para frente pode ser um presbítero, ir para frente pode ser um pastor. No caso específico de Filipe, ir para frente significa que ele chegou a ser um evangelista poderoso. Olhando para essa tríplice resposta, nós aprendemos outra coisa. É que Deus tem lugar na igreja para membro, lugar na igreja para diácono, lugar na igreja para evangelista. No caso, essa resposta, muito espontaneamente, classifica os membros da igreja em 3 grupos. Os membros em geral, o ministério local e o ministério universal. Os membros em geral, Filipe era um membro da igreja. Eu sou o pastor da igreja, no caso aqui, mas sou primeiramente membro da igreja. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o pastor é um membro da igreja. É apenas um membro que cuida dos outros, mas é primeiramente um membro da igreja. Mas deve haver um ministério local de uma igreja, que é constituído de diáconos e presbíteros. Se um diácono se transfere de uma cidade para outra, o seu diaconato fica na cidade onde ele estava. Não acompanha, não vai com ele. Se um presbítero era presbítero numa igreja e se transfere para outra, o seu presbitério ficou na igreja da qual ele saiu. Ele vai chegar lá na frente como um membro da igreja. Agora, um evangelista ou um pastor, por serem ministros, esses então, mudando-se de uma igreja para outra, eles serão naturalmente recebidos como ministros. Eles não perdem o seu ministério. Eles podem não ter função designada, podem não assumir nada, mas não perdem o seu ministério. Ficou muito interessante que no caso de Filipe, nós distinguimos as 3 classificações da comunidade evangélica. Membro da igreja primitiva. Não existe, na verdade, em rigor isso que se chama de igreja primitiva. É apenas uma identificação histórica. E igreja primitiva não era uma denominação. Mas já que foi a primeira, já que faz quase 2000 anos, ela recebe esse nome de primitiva. E que não seja tomado em um sentido menos nobre. Não crentes primitivos. Não. Primitiva aqui tem uma grandeza muito grande. Quem dera hoje nós voltássemos a ser mais primitivos do que somos. Porque foi a igreja primitiva que audaciosamente fez a maior obra evangelística de todos os séculos. Alguma pergunta dentro do tópico número 1, nós teremos depois do horário, se nos for permitido. Seguiremos agora para o número 2. Como Filipe serviu a Deus? Antes de responder essa pergunta, sugiro-lhes que seja sublinhada a palavra serviu. Escrevam em alguma parte de seu papel, que não seja no lugar lógico aqui, em alguma parte escrevam, por favor, S-E-R. Lá na frente, V-I-R. 2 coisas que são muito bonitas na vida. Uma é ser e a outra é vir. Nós temos que ser alguma coisa e temos que vir a Jesus. Mas quem quer ser e quem quer vir tem que servir. Para você servir a Deus, primeiro você tem que ser. Quer dizer, tem que ser crente. Tem que ser novo, nascido de novo. Tem que ser testemunha. Tem que ser membro da igreja. Tem que ser. Para você servir a Deus, você tem que vir a Deus. Tem que vir para perto dele, para ouvir as ordens. E se você conseguir ser, e se você conseguir vir, provavelmente você vai conseguir servir. Servir é, sem dúvida alguma, o segundo projeto de Deus para nós. 1 aos Tessalonicenses. O segundo projeto de Deus para nós é, sem dúvida alguma, servir-lhe. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, aqui fala dos 3 projetos de Deus para nós. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos. Projeto número 1, vos convertestes a Deus. Primeiro projeto de Deus para o homem pecador é que ele se converta. Segundo projeto, para servir o Deus verdadeiro. Terceiro projeto, verso 10, e esperar dos céus a seu fim. Só pode dizer que é um crente completo, realizado, quem é convertido, serve a Deus e espera Jesus. Se a pessoa é convertida e serve a Deus, mas não espera Jesus, os projetos de Deus não estão integralmente cumpridos. Se uma pessoa diz que espera Jesus
e se converteu, mas só dorme, não faz nada para Jesus, nós estamos duvidando de que as coisas andem bem. Ele tem que fazer 3 coisas. Primeira, se converter. Segunda, servir. Terceira, esperar. O processo da salvação tem 7 coisas que Deus faz por nós. Eu não vou mencionar agora, porque desviaria o tema. No processo da salvação, existem 7 coisas que Deus faz por nós. E existem 3 que nós fazemos para Deus. As 3 que nós fazemos para Deus são: primeira, converter. Deus não nos converte. Nós nos convertemos a Deus. Converter não é um ato de Deus. Converter é um ato nosso. Iluminar é um ato de Deus. Regenerar é um ato de Deus. Converter-se é um ato do homem. Você se converte e eu me converto. Apenas uma vez na Bíblia, no Velho Testamento, essa noção é um pouquinho diferente, porque está falando de pessoas que já eram crentes. Foi quando Jeremias orou e disse: converte-nos, Senhor, a ti e nos converteremos. Mas é porque eles estavam com cabeça tão dura que não tinham mais condição de se converter só a Deus. Só milagre aí, porque nós já não temos mais graça para nada. Fora isso, em toda a Bíblia, converter é uma atitude nossa. Quando Pedro pregou em Atos 3, ele disse: arrependei-vos e convertei. Então é a atitude nossa. No caso específico de Filipe, ele era um homem convertido, porque ninguém pode ser cheio do Espírito se não for convertido. O Espírito Santo faz 2 coisas muito bonitas em nossa vida. Ele nos ilumina e ele nos convence, mas ele não nos converte. Depois que ele nos convence, nós nos convertemos. Agora muita gente diz: você é um convencido. Graças a Deus que já está convencido. Agora não entra no céu porque está convencido. Tem que ser convencido para ser convertido. Ele me convence e eu me converto a ele. Aí a obra se completa. Filipe, muito naturalmente, era convertido. Filipe servia a Deus. Como Filipe serviu a Deus? A Bíblia fala que existem 10 maneiras de servir a Deus. O nosso projeto aqui para esta lição são somente 3, porque não é um dia inteiro de estudo. Mas aqui fala que Filipe serviu a Deus de 3 maneiras. Primeira, juntos, com. Segunda, com. Terceira, com. Eu perguntaria aos ilustres irmãos e irmãs aqui presentes nesta noite: o que é mais difícil? É ser fiel? É ser obediente? Ou é ser desprendido? O que é mais difícil? Outra pergunta: o que é mais fácil? É ser desprendido? É ser obediente? Ou é ser fiel? Por que nós escolhemos essas 3 respostas para a vida de Filipe? Primeiro, porque são verdadeiras. Filipe foi fiel. Filipe foi obediente. Filipe foi desprendido. Qual é mais fácil? Sem a ajuda do Espírito de Deus, isto aqui é o que existe de mais difícil que há no mundo. A coisa mais difícil que existe no mundo é uma pessoa ser fiel por sua conta. Por quê? Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Esse complemento é que nos deixa mesmo mal. E perverso. O nosso coração perverso não gosta de ser fiel, não gosta de ser obediente e não gosta de ser desprendido. Aí o irmão me pergunta: mas por que Filipe era fiel, obediente e desprendido? A resposta é o número 2 da primeira pergunta. Ele era o diácono cheio do Espírito Santo. Nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, se nós não tivermos um pouco de cuidado e de atenção, nós perdemos a significação do batismo com o Espírito Santo. Existem pessoas que pensam que foram batizados com o Espírito Santo só para falar em línguas. Ficam verdadeiros oradores em línguas. E isso às vezes não resulta nada. Para que é que nós somos batizados com o Espírito Santo? Não é para falar em línguas. Nós falamos em línguas porque somos batizados, mas não fomos para falar em línguas. Outros pensam que nós somos batizados com o Espírito Santo para nunca mais pecar. Isto é um absurdo. Nós estamos substituindo o poder da palavra de Deus. Jesus disse assim: estáis limpos pela palavra. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo de número 11: escondi a tua palavra para eu não pecar. Não é o batismo com o Espírito Santo que nos impede de pecar, é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então, para que o batismo? O batismo é para nós termos poder para testificar. Agora, com esse poder, vem 3 coisas. Primeira, vem a capacidade de ser fiel. O batismo com o Espírito Santo nos estimula mais a sermos fiéis. O batismo com o Espírito Santo nos estimula mais a sermos obedientes.
O batismo com o Espírito Santo nos estimula mais a sermos desprendidos. O que é mais difícil? É ser fiel, ser obediente ou ser desprendido? O mais difícil é ser fiel, ser obediente e ser desprendido. É o mais difícil. Agora, quando somos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos faz tornar fiéis. Por quê? Porque diz a Bíblia, fiel é Deus. Se a natureza de Deus, e este é, em teologia, um atributo de Deus, fidelidade. A Bíblia diz que nós temos um enxerto de Deus em nós. 2 Pedro capítulo 2, verso 4, nós participamos da natureza divina. Então, quando Deus enxerta a natureza dele em nós, dentro desse enxerto vem a capacidade de ser fiel. Nós, então, nos tornamos fiéis, porque a natureza fiel de Deus foi absorvida por nós. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E como Cristo se tornou homem para aprender a obedecer, com toda a sua sabedoria, Cristo sabia tudo. Só não sabia uma coisa, a única coisa que Cristo não sabia. Ele sabia até o que havia no coração do homem. A única coisa que ele não sabia era obedecer. Porque isso ele nunca fez lá no céu. Não havia para que ele obedecer. Só todo mundo se curvava diante dele e ainda se curva, graças a Deus. Então ele não sabia obedecer. Isso ele teve que aprender. Não sei se ele aprendeu logo com uma aula só, mas a verdade é que está escrito em Hebreus capítulo 5, lá pelo versículo 9. Sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Por quê? Porque não é próprio da natureza humana obedecer. Quando Satanás levou Adão e Eva a pecarem, o que ele levou Adão e Eva a fazer foi 3 coisas. Primeira, perder a capacidade de ser fiel. Segunda, perder a capacidade de ser obediente. Terceira, perder a capacidade de ser desprendido. Por que ele perdeu a capacidade de ser fiel? Deus disse para não comer e ele comeu. Por que perdeu a capacidade de ser obediente? Porque Deus disse que a palavra dele era para ser observada e ele desobedeceu. Por que perdeu a capacidade de ser desprendido? Porque a mulher ficou apaixonada por um fruto, por uma fruta e terminou perdendo tudo. Ela não foi tão desprendida a ponto de sacrificar. Eu já disse, se ela tivesse jejuado naquele dia, ela nem teria pecado. Como Felipe serviu a Jesus? Com fidelidade. A pergunta hoje é essa. Nós estamos servindo com fidelidade? Como ele serviu a Deus? Com obediência. Estamos servindo com obediência? Um dia alguém pergunta, onde é que está a obediência de Filipe? A obediência de Filipe é uma das mais notáveis da Bíblia. Se o irmão mora em Santa Rita do Pega Onça, e lá as coisas não tem emprego, não tem escola, não tem nada, e o irmão recebe um anjo em sua casa e diz, o Senhor diz para tu ires para a capital. Isso aí a gente fica obediente sem perguntar nem quando. Obedecemos na hora, porque para mudar do interior para o exterior, do pequeno para o grande, do fraco para o forte, nós obedecemos na hora. Nós estamos congregando numa congregação midinha, onde só tem 7, 8, 9 irmãos. E chega um anjo e diz, olha aqui, vai depressa congregar na matriz, no templo central, porque tu agora vai ser evangelista. A obediência é no mesmo dia. Nós vamos de pijama, como estivermos, porque a obediência é fácil. Agora, ser o pregador de uma cruzada evangelística em Samaria, estar assistindo pessoas aceitarem a Jesus toda hora, ver cegos sendo curados, paralíticos andando, etc. Observar aquela movimentação do Espírito. Chegar alguém e dizer assim, sai daqui agora e vai pregar para uma pessoa no caminho de Gaza, que está deserto. Sai agora aqui do Rio de Janeiro e vai lá para o final do município de Guarabira, onde não tem ainda sequer automóveis, não fizeram estrada, porque lá tem uma grande obra para tu fazeres. Aí nós vamos pedir sinais de Deus. Não, senhor, eu tenho que saber os meus sinais, a confirmação. Porque é difícil obedecer quando aparentemente nós estamos regredindo. A obediência de Filipe é uma obediência clássica, porque ele deixou um avivamento. É muito fácil de discutir com Deus e dizer, Deus, se eu sair daqui, quem vai continuar essa obra? Esse movimento não está aqui por minha causa? Sangue de Jesus que nos dê graça. Pois bem, então Filipe não discutiu com Deus. Foi embora, deixou aquele avivamento lá. Sabe o que acontece? Nunca é bom esquecer. O avivamento em Samaria foi extraordinariamente belo e foi belamente extraordinário. Mas tem uma coisa, Jesus curou, Jesus salvou, expulsou demônios assim em massa, mas Jesus não batizou com o Espírito Santo. Quando Filipe saiu,
a igreja de Jerusalém mandou Pedro e João, vieram na primeira oração, no primeiro culto de oração, Jesus batizou com o Espírito Santo, para ensinar a Filipe que por mais que Deus nos use na sua obra, nós não somos completos. Há sempre alguém que completa o nosso trabalho. Há sempre alguém que vai ser usado por Deus em alguma coisa que nós não fomos usados. Segundo, para nos lembrar que Deus nunca depende absolutamente de nós. Ele só depende relativamente. Porque, na verdade, não somos nós quem está fazendo a obra. Quem está fazendo a obra é Ele, circunstancialmente, através de nós. Se os irmãos querem que o seu nome fique na história, como ficou o nome de Filipe, primeiro, sejam fiéis. Segundo, sejam obedientes. Terceiro, sejam desprendidos. O que tem de homens e mulheres que nunca fizeram a obra de Deus e vão perder o seu galardão, oxalá conserve a salvação. Porque não aceitaram o desafio de Deus, só porque no outro lugar não havia bons colégios para os filhos estudarem. Só porque o salário mínimo era de outra região do país que era menor. Só porque lá não havia estrada e, consequentemente, não havia carros e tampouco bicicletas. Por causa disso, aí falta o que Filipe tinha de sobra, desprendimento. Não fazia diferença para Filipe estar em Samaria com a grande multidão, a cidade aos seus pés, ou estar no caminho de Gaza, onde só havia um pecador para escutar a palavra. Sigamos. Onde Filipe serviu a Deus? A continuação do raciocínio. Em primeiro lugar, Filipe serviu em Jerusalém. Em segundo lugar, em Samaria. Em terceiro lugar, no caminho para Gaza. O que é que nós aprendemos com este terceiro tópico? Primeiro, nós aprendemos que não temos, como servos, o direito final de escolha da nossa vida. É uma coisa que às vezes nós demoramos a entender e muito mais demoramos a aceitar. Seria tão bom se nós pudéssemos dar uma opinião para Deus. Deus, faz assim, me leva para qualquer lugar, desde que seja assim como Washington, Paris, sabe, na minha humildade eu aceito qualquer lugar, Jesus. Estocolmo, Oslo, não escolho, Jesus, leva-me. Muito bem. Seria razoavelmente fácil para nós fazermos a nossa escolha. Se você quer deixar o seu nome na história, aprenda com Filipe. Servo não escolhe. Servo aceita. Servo não escolhe. Servo aceita. Vamos falar juntos? Servo não escolhe. Servo aceita. Você diz, mas isso não parece que seja uma ditadura divina sobre o homem? Que é o homem para que Deus se lembre dele? Já é grande coisa Deus olhar para o homem, ele não quer mandar. Para mostrar que servir não é o fim do mundo, é apenas o princípio de um outro, Jesus veio a este mundo e bloqueou sua vontade. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus segue sendo o modelo. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Quem pode dizer agora? No caso, Filipe é um modelo. É um modelo porque ele primeiramente serviu em Jerusalém. Talvez podemos dar uma olhadinha em São Lucas, capítulo, não propriamente nele, mas no Evangelho que ele escreveu. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, e vamos ver aqui pelo capítulo de número 24, versículo de número 46. E disse-lhe, Lucas 24, 46. Assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, vírgula. Complete o versículo, por favor. Faz uns 15 anos que eu tive um pensamento de escrever um livro. Espero que ainda consiga isto. Eu tenho somente o rascunho inicial, porque, bem, o título do livro seria este. O título é este. O livro não tem, mas o título é este. Começando por Jerusalém. Mas é uma frase tão cativante, né? Isto tem uma mensagem praticamente para a igreja toda. Por que muita gente não consegue nada na vida? Porque não começou por Jerusalém. Tem muitos que querem começar por Samaria. Nem vieram ainda para o Instituto Bíblico, já querem ensinar teologia. Nem compraram um livro para conhecer os atributos de Deus e já se consideram conhecedores absolutos de todas. Sabe que eu gosto de, quando ministro a palavra de Deus, eu tento de oferecer sempre
Eu gosto de oferecer sempre um sentido prático àquilo que ensina, aquilo que ministra. Para que você não saia deslumbrado com teorias inaplicáveis à sua vida. No caso, eu daria um sentido prático a essa palavra, onde Filipe servia a Deus, primeiro em Jerusalém. Há muitos irmãos que sentem de Deus uma graça especial para visitar a igreja, andar, conhecer. O saudoso missionário Nélio Júlio Nelson encontrou-se um dia com o irmão que ele disse: irmão Nelson, ore por mim. Eu sinto fortemente a chamada de Deus. O Deus disse: amém. Qual é a chamada para você? A minha chamada é para correr mundo. Eu disse: para lá. A minha chamada é para correr mundo. Se você quer ter o nome na história, isso não chega a ser mal em si mesmo querer ter o nome na história, né? Mas o que eu quero dizer é assim: se você quer ter sucesso na vida, primeiro fortaleça seu testemunho e sua vida em Jerusalém. É de Jerusalém que saem os obreiros. Em outras palavras, procure ter primeiro o conceito na sua igreja. Não faz muitos anos, um jovem irmão e disse: pastor, Deus está me abençoando. No dia que Deus quiser me chamar, vai ser uma bênção. As igrejas aqui no Rio todas já me conhecem. Eu tenho esse hábito de ser franco com as pessoas. Isso é uma pena, irmão. Só a tua que não te conhece. Você nunca vai estar em lugar nenhum. Serviu ele e te corrigiu. E às vezes nós queremos ser conhecidos em Samaria, em Antioquia, em Bereia, em Anfípolis. Mas nós não somos conhecidos em Jerusalém. Não adianta. E o conselho que está no bojo dessa lição é o seguinte: forme conceito primeiro na sua igreja. Não interessa ainda o que os outros vão pensar de nós. Na hora de escolher um jovem, um senhor, um irmão para ser um obreiro, nós não vamos perguntar nas outras igrejas se ele prega bonito. Nós vamos perguntar em Jerusalém se ele é cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante. Isso é muito bonito. Isso é muito bom. Porque são dados práticos que nos ajudarão a refletir sobre o que é que nos conduz ao lugar da bênção. Quando Filipe chegou em Samaria e fez aquele abalo grande de Samaria, se o povo perguntar: por que você está vindo? A resposta é inquestionável: eu venho de Jerusalém. Quem vem de Jerusalém vem carimbado com bênção. Será que todos os obreiros que hoje militam entre nós, passam por nós, os que nós conhecemos, os daqui e de ali, podem dizer: eu venho de Jerusalém? Agora, o fato de haver servido a Deus primeiro em Jerusalém significa que passou pelo cenáculo. Sem dúvida alguma. Está tão perto do capítulo 6 do capítulo 2 que eu não posso ter dúvidas de que Filipe passou pelo cenáculo. Não haveria pior tragédia para o mundo do que a de ter a igreja e, por consequência, o mundo, obreiros que não passaram no cenáculo. Viram o túmulo vazio, mas não passaram no cenáculo. Então sabem dizer que ele ressuscitou, mas não sabem onde está. Porque havia discípulos em João 20 que sabiam que Jesus ressuscitou, mas não sabiam onde está. E tiveram que perguntar: onde o puseram? Nós temos passado por Jerusalém. Nós já estivemos na faculdade do cenáculo, que não é tão teológica, é experimental. Depois de Jerusalém, o Senhor nos leva para outra cidade, no caso de Samaria, e no caminho para Gaza. No caminho para Gaza. Gaza estava deserto. Seria grande coisa ser chamado por Deus para o deserto? Se nós queremos ser homens e mulheres aprovados, usados, honrados por Deus, por favor, não esqueçamos: não há nenhum grande homem de Deus na Bíblia que não haja passado pelo deserto. Se não passou pelo deserto, não era grande, não foi grande. Era um qualquer. O grande Moisés não, diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 34, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Foi o maior homem do Velho Testamento, porque também foi o que passou mais tempo no deserto. 40 anos, uma vida. Muitos de nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus.
Alguns dividem a igreja, outros se revoltam com os pastores, alguns dão volta, outros ficam atrás de estatuto para copiar, outros já estão com o nome de um novo ministério na sua cabeça, outros falam mal. E Moisés passou 40 anos no deserto. Passou 40 anos fazendo 3 coisas. Primeira, desaprendendo tudo o que aprendeu. Depois, aprendendo coisas completamente novas. Depois, número 3, esperando usar as coisas novas que aprendeu. Desaprendeu tudo. Era um orador nato, Moisés, nato. Perdeu até a dicção. Foi preciso Arão ir ficar com ele como profeta. Conhecia armas modernas para aquela época. Desaprendeu tudo. Só tinha uma vara na mão. Desaprendeu tudo. Agora aprendeu o nome de Deus. Aprendeu que a nuvem garante sucesso. Aprendeu que mar pode se abrir por um vento que sopra do Oriente. É a primeira coisa que ele não sabia da ciência. Nós temos que entender isto. Há um deserto na vida de cada um, ou na vida de João Batista, ou na vida de Davi, e até na de Salomão. Ele não foi melhor coisa para Salomão, porque ele gostava muito de ficar por aí do deserto. E sem dúvida alguma, o maior homem que veio este mundo não poderia ser chamado de maior se não houvesse também passado pelo deserto. E foi ao deserto para ser tentado pelo deserto. Jesus de Nazaré. Se os nossos antepassados todos passaram pelo deserto, por que nós nos esquivamos disto? Por que nos maldizemos da sorte quando sofremos? Por que murmuramos quando murmuram contra nós? Filipe foi no caminho para Gaza, que está deserto. Era o seu deserto. Mas é uma coisa muito bonita que eu não gostaria de esquecer. Não é nada que estou dizendo aqui é novo. Agora tudo é verdadeiro. Graças a Deus. E não falo por ser novo, falo por ser verdadeiro. Mas há uma coisa bonita. Quando Deus tira da nossa mão alguma coisa, é porque Ele tem outra melhor. Quando Deus tira Samaria da mão de Filipe, não é possível, o meu avivamento, a minha cruzada, a minha cidade, os meus filhos na fé, o meu povo, os meus milagres. E agora vou para o deserto. Quando Deus tira das nossas mãos uma cidade, certamente Ele tem um país para nos dar. E quando Filipe se apartou de Samaria, que era apenas uma cidade, ele evangelizou um homem que tinha a chave da Etiópia na mão. Houve muito mais convertidos na Etiópia do que em Samaria. Porque em Samaria foi só por uns dias. A Etiópia foi por um século. Aleluia. Deus nunca nos deixa perder se nós sempre damos glória ao seu exaltado e soberano nome. Como Deus dirigiu a Filipe? Número 4. Deus dirigiu de 3 maneiras. Pela mensagem do Espírito, pela mensagem do anjo e pela mensagem das circunstâncias. Por favor, vamos para Atos 8. Há coisas tão difíceis de nós acreditarmos que às vezes é preciso um anjo. E eu não quero elogiar a ninguém que anda ouvindo voz de anjo. Pelo contrário, desconfie. É sinal que você está duro de crer. No Espírito tem que vir um anjo. Diz aqui o versículo, Atos capítulo de número 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Atos 8, 26. Um anjo. A coisa era tão séria que foi preciso um anjo. Agora o verso 29. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. Ali não estava mais anjo. Quando nós precisamos de um anjo, quando a nossa sensibilidade ao Espírito está diminuindo, precisa aparecer um anjo. Eu quero louvar a Deus pela possibilidade que nós temos hoje na igreja de termos profecia. Eu quero agradecer a Deus pela possibilidade que nós temos de ter profecia. Mas eu quero lamentar pelos irmãos que dependem de uma profecia. São duas coisas diferentes. O fato de haver profecias na igreja significa que o Espírito está vivo entre nós e que nós temos realmente as bênçãos do Pentecostes. Mas quando uma pessoa depende de uma profecia, é um mau sinal. É sinal de que ela já não entende a voz do Espírito no seu coração. É preciso que apareça algum outro elemento humano. É bom para a igreja, mas nem sempre é bom para uma pessoa em particular.
Quando se ouve falar de um irmão, estou inquieto, eu não sei o que Deus quer de mim, não sei o que Deus quer de mim. Eu vou orar para Deus falar. Ele está dizendo que perdeu a capacidade, a sensibilidade. As pessoas que moram no interior estão muito acostumadas com aquela vida. Muitas vezes o homem da fazenda olha assim de manhãzinha cedo, assim, hoje chove. Mas aqui na cidade grande, nós temos que ir ler no Globo, Jornal do Brasil, para ver como é que diz a meteorologia. A sensibilidade é diferente. O homem tem uma prática tão grande, uma comunhão tão grande com a natureza. Às vezes é porque um bode saiu espirrando, e realmente é uma meteorologia infalível quando um bode espirra, assim sem haver razão. Quando aves que não apareciam há muito tempo começam a aparecer em bandos, quando mariposas aparecem, então são sinais que a pessoa conhece, que é uma sensibilidade, mas quando não conhece, é preciso telefonar para a meteorologista. Quando chove hoje, olha, os astros dizem que sim. Então é muito bom que o Senhor fale no nosso meio, mas é muito mal que alguém dependa disso, porque não é como uma dependência que o Senhor fala no nosso meio. Não é como uma dependência, é como um refrigério. Não é como um bastão para nos dirigir feito um cego. Não. É como um reforço para nos dar graça na nossa luta e na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Agora, Deus dirigiu a Filipe de 3 maneiras: pela mensagem do Espírito, pela mensagem do anjo e também a mensagem das circunstâncias. Se eu não ler o capítulo 8 com muito cuidado, o irmão vai ver a mensagem das circunstâncias. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no versículo de número 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? O anjo não apareceu para dizer: Filipe, batiza o eunuco. O anjo não apareceu. O Espírito não disse: servo, batiza. Aqui diz assim: e disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Quem falou ao coração de Filipe para ele tomar uma decisão? O bom senso, a mensagem das circunstâncias. Filipe disse: eu não tenho tempo de doutrinar este homem. Aqui não podemos ter uma classe de novos convertidos. Tem pessoas que são tão bitoladas, tem pessoas que são tão mecânicas que faz dó. Um irmão discutiu no hospital, mas discutiu. Tiveram que chamar alguém para acabar com a discussão. Porque um cidadão aceitou Jesus e não levantou a mão. O irmão discutindo e querendo desatar a corda do soro do irmão para ele levantar a mão. Não, tem que... Aí tiveram que chamar o enfermeiro. Tira esse homem daqui. Estupidez. Isso é uma estupidez. Uma falta de bom senso. O cidadão, quando ele está escrito que ninguém se salva se não levantar a mão, me mostra o ladrão na cruz levantando a mão amarrada na cruz. Coisa terrível. Se aparecesse alguém ali para desatar a mão dele, para ele estragar Jesus, ele ia fora. Ele ia fora porque ele escapar da cruz. Então é preciso ter bom senso também. É claro que novo convertido tem que ter escola, tem que ter orientação. Mas o Filipe disse: não, mas eu não preciso o Espírito Santo me falar, eu não preciso do anjo. O homem vai embora, ele está passando aqui, ele vai embora. Eu vou deixar de batizar? Vai um convertido sem batismo? O outro não se batizou porque ele morreu logo. Depois você tem que sentar com isso para se batizar. Outra vez vamos fora. Então, o que acontece? É preciso entender a mensagem das circunstâncias. Não, você crê de todo o coração? Creio. Você não estava lendo a Bíblia. Estava lendo no lugar certo. O Filipe chegou na hora certa. Ele fez a pergunta certa. Filipe deu a resposta certa. Não te batizo. Na nossa igreja, lá tem a comissão de integração. São 13 aulas. Não dava para dar 13 aulas. Chegava na Etiópia e não tinha terminado o cardápio. Então é preciso ter bom senso para entender a mensagem das circunstâncias. Vamos para a pergunta número 5. Como ocorreu o avivamento em Samaria? Primeiro, Deus usou a palavra. Segundo, Deus manifestou sinais. Terceiro, Deus utilizou-se de Filipe. O que nós estamos sugerindo nessas respostas é: primeiro, o homem não é o primeiro. O homem não está em primeiro lugar. Ou o espírito de vanglória que existe na natureza humana, ou perversidade que nos acompanha, nos querendo tornar vaidosos e importantes. Tem que o sangue de Jesus nos purificar dessas coisas terríveis. Filipe aparece aqui em terceiro plano. O avivamento ocorreu, não foi porque Filipe esteve ali. Qualquer homem que estivesse ali seria usado por Deus.
Foi porque Filipe pregou a palavra. Deus usou a palavra. Nós estamos no princípio da última década deste século e deste milênio. As vozes espirituais que se levantam hoje estão dizendo que nós estamos em tempos perigosos, difíceis. E o avivamento que existe hoje nessa pátria é um avivamento dinâmico, por um lado, porém é claudicante, por outro lado. Neste mesmo país em que temos igrejas dinâmicas, poderosas, ao lado delas estão igrejas morrendo, mortas, desanimadas. Irmãos, tem igreja fechando por aí. E tem igrejas que não conseguem reunir seus membros, por isso estão vivendo de transfusões. São transfusões cantarológicas, são transfusões de showmícios, são transfusões. Irmãos, por favor, irmãos, em nome de Jesus, venha amanhã ao culto, fulano vai estar conosco. Quando uma igreja, quando os crentes para se reunirem como igreja precisam de um marketing, é porque o avivamento está fora. Quando nós precisamos manipular as coisas para poder fazer o povo vir adorar a Deus, é porque a essência do avivamento falhou. Quando precisa bater 24 vezes por dia na melodia de um rádio, avisando que nós precisamos dizer, irmãos, venham. A gente está sentindo que a liderança está pobre e é preciso enxotar as ovelhas, empurrando o cuidado, porque na verdade elas estão mais para fora do que para dentro. Isso é a falência de um avivamento. E por que está acontecendo isso? Porque a palavra está em muitos lugares saindo do centro. Não é a palavra que está na órbita do avivamento, é o avivamento que está na órbita da palavra. O centro é a palavra. E os senhores que estão estudando nesse Instituto Bíblico, os senhores estão aqui para se comprometerem com a palavra. E aqui mesmo aqui dentro, nós precisamos vigiar para que a palavra não seja torcida. Mesmo aqui dentro, nós precisamos vigiar para que a palavra não seja modificada. Mesmo aqui dentro. Agora, de que lhes adiantaria, por exemplo, estar estudando uma noite inteira para fazer uma prova, se não lemos nem João ainda, o livro inteiro? De que adianta os senhores constituírem durante 2 ou 3 anos de estudo teológico uma bonita biblioteca com 100 volumes, os mais caros da praça ou os mais baratos da esquina, constituir uma grande biblioteca, mas não terem lido a Bíblia? Nós não vamos pregar comentários, nós vamos pregar a Bíblia. Nós não vamos porque o povo que Calvino disse, a mim pouco importa o que Calvino disse, nós sabemos o que Jesus disse. Então é preciso termos um compromisso com a palavra. Aqui não somos nem calvinistas, nem biligranistas, nem nudistas, nem spurgeonistas. Não, nós temos que ser comprometidos com a palavra. Aqui não é lugar para defesa de corrente, plantado assim. Não, aqui é um lugar para se estudar a palavra, para se comer a palavra. Senão nós vamos apaixonar por corrente e depois vamos no balanço da corrente também. E pode ser uma corrente de um rio que não tem retorno, não corre para cima, ou então pode ser uma corrente que nos deixa presos. E diz a Bíblia, e soltos os discípulos houve grande bênção, soltos, presos na cruz. Então Filipe foi o protagonista do avivamento em Samaria, mas Deus usou a palavra. E naquele tempo não havia uma palavra concatenada, compilada, como temos hoje aqui, completa, mas era a palavra. Naquele tempo era o Velho Testamento em rolo para dirigir uma livra, tribulação, tinha que tomar suco antes, porque o rolo era um peso enorme. Mas era a palavra de Deus. Hoje nós vamos para o ar livre com o Novo Testamento de bolso. Filipe é com aquele rolo imenso. O povo diz, olha, o que esse homem está falando deve ser importante, olha também do rolo que ele traz. O povo hoje é o que é, mas é que está no canto, o negócio que tem na mão é tão pequeno que isso aqui não presta. É evangelista de Novo Testamento de rolo, não vai ler. E onde é que está está lendo a mão, é cigano isso aí? Não, é porque é tão pequeno, está debaixo da mão, de trás da mão. Deus usou a palavra. Em segundo lugar, Deus manifestou sinais. O êxito do movimento pentecostal se deve também a isso. É um movimento de sinais. Os outros
as outras igrejas, nesses 80 anos, nos perseguiram, disseram coisas terríveis contra nós, de ciúme, por causa dos sinais, dos milagres. Se nós perdermos os milagres, teremos perdido o carimbo de Deus na certidão da nossa fé. Se nós perdermos os milagres, nós teremos perdido o orvalho de Deus na folha do nosso trabalho. E não podemos perder. Se nós perdermos os sinais, teremos perdido a luz desse sol que tem brilhado no dia da graça da nossa vida e do nosso ministério. Tem que haver palavra, tem que haver sinais. Agora também tem que aparecer um homem. O evangelho pelo rádio é muito bom, só que as pessoas procuram alguém, não vem. Mas tudo bem, a palavra é pelo ouvir. Outros não querem mais ir à igreja, só querem assistir o culto pela televisão. Mas o problema da televisão é que é difícil você entregar o dízimo ali. Se entregar aqui em casa. Deus utilizou de Filipe. Vamos para o número 6. Quais são as lições da vida de Filipe? Primeiro, a pregação no poder do Espírito produz avivamento. A pregação no poder do Espírito. Vamos dar uma olhadinha. O que é isso? É tão compacto aqui? É melhor, porque se fosse ali fronteira, mais caro. Vamos a Atos, capítulo de número 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E que mais? Não é só isso. O que é a palavra? A palavra é Cristo. Do princípio era o verbo é palavra, a palavra é Cristo. Cristo é verbo, palavra é verbo. Cristo é verbo, palavra é Cristo. O verbo é palavra, Cristo é palavra. E a palavra é palavra, verbo é palavra. Então, não há outra saída. Você tem que pregar Cristo. Tem uns aí que se cansaram de pregar Cristo, nós estamos pregando alinhamento das estrelas e nunca se alinham. Outros não querem pregar Cristo, estão pregando agora ecologia. Mas o que é ecologia? Isso é mensagem, isso é nosso tema. Fomos chamados para pregadores de ecologia. Outros, em vez de pregar Cristo, estão pregando teologia da libertação. Não é teologia da libertação, é Cristo libertador. São 10 caminhos. Terrível. Filho não é Cristo. E alguns ficam tão cheios de fastio que já não comem. Mas às vezes também a comida já não é tão boa. E alguns já querem usar micro-ondas espiritual. Traz os doces antigos, vão só requentando. E não tem mais pãozinho fresco para dar ao povo. Um americano, um milionário americano, lá na família daquele pessoal lá do Wall Street, veio assistir lá o culto, e o pregador, quando viu Rockefeller, entrar, mudou a mensagem. Que absurdo! Mudou a mensagem, ia pregar sobre Cristo, aí mudou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Mas vai falar de Jesus, falou da videira. Aí contou como era botânica, porque Rockefeller, o seu hobby era botânica. Aí falou como é que fazia a muda, como é que fazia enxerto, como é que crescia, o tamanho de uma folha. No meio da mensagem, o Rockefeller foi embora. O pregador ficou falando sozinho. Ficou apavorado quando chegou em casa. Dr. Rockefeller, tive muito prazer em tê-lo no culto hoje. Infelizmente, tinha um compromisso, saiu tão cedo. Não, reverendo. Assim, aquilo que o senhor falou, eu já sei, desde que eu estudei na faculdade. Eu estava ansioso, era de Cristo. Que vergonha. Ele ficou apaixonado. Teve que pedir perdão a ele, a Deus e à igreja. Ora, veja. Coisa triste. Vai para o culto para estudar botânica. Vai estudar uma mensagem, passa 5 minutos lendo sobre Cristo e 2 horas e meia estudando sobre arqueologia. Que é isso? Ele pregava Cristo. A essência está salvando as almas. É Cristo, a família de Cristo. Filipe. Número 2. A pregação fiel produz sempre. Não é produz, é conduz. A pregação fiel conduz sempre a novos caminhos. Conduz sempre a novos caminhos. E agora nós vamos terminar, irmãos. Que bênção. Quais os resultados do ministério de Filipe? Antes de nós respondermos, vamos repetir a pergunta juntos? Quais os resultados do ministério de Filipe? Ministério só é ministério se tem resultados. Não se diz que ministério não é graduação militar. Como é que a gente conhece um tenente? Pela estrelinha. Como é que conhece um sargento? Pela fitinha. Como é que conhece um general?
aquele negócio lá, aquela gema de ouro lá em cima daquela estrela. Conhece-se conhece-se uma patente militar pelo seu ombro, pela sua platina. Como é que se conhece um carvoeiro? Como é que se conhece um carvoeiro? Pela mão suja. Como é que se conhece o mecânico? Pelo macacão. Como é que se conhece o ministério? Pelos frutos. É o fruto. Não é pela roupa, não é pela platina. Não, é pelo resultado. Ministério só é ministério quando produz fruto. Ministério só é ministério quando produz resultado. Ministério não é o que eu penso. Ministério não é o que os outros dizem. Ministério é o que você pode ver. Jesus lançou o fim da vida, o povo estava gritando. Eles não eram nem crentes, inventaram um corinho. Na hora, na verdade, Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Inventaram na hora o corinho, começaram a cantar. Porque o povo viu o resultado do ministério de Jesus. Apareceram lá dois querendo pregar, o demônio pegou e disse: esse daqui eu conheço, vocês não são nada, rapaz. Sabe? E entraram nele, foram desastres. Como é que se conhece o ministério? Pelos resultados, pelo fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. João Batista arrasou com aquela turma que veio ser batizado, fumando, mascando. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não tem fruto. Ele diz: olha, vocês querem que eu diga logo a coisa? Pode falar, diz assim: se não tiver fruto, corta, lança no fogo e seca, lixo. O ministério de Filipe produziu resultados. 3. Primeiro, avivamento em Samaria. Uma cidade abalada pelo poder de Deus através de um homem. Tem uma coisa seríssima hoje. Às vezes a igreja tem milhares de pessoas e não influencia a cidade. Não influencia. Você chega numa cidade interior aí, toma um táxi. O senhor pode me levar na igreja? Aí leva da católica. Mas, o senhor pode levar na Assembleia de Deus? Será que ele acerta? Leva na questão do Brasil. Será que nós estamos em frente celestiais? De repente, todo mundo conhecia Filipe e Samaria. O impacto de um ministério. Nós estamos sendo desafiados por Deus a produzir o impacto na nossa geração. Os senhores que estão aqui neste Instituto Bíblico estão sendo desafiados por Deus a produzir o impacto. Não façam fumaça, façam fogo. Façam fogo. Sejam plantadores de carvalhos, não de alface. Porque alface, qualquer coelhinho chega, rói e come o pé, arranca o pé. Agora, carvalhos, as gerações futuras terão refrigério e sombra debaixo de suas asas. Avivamento em Samaria, avivamento no coração do eunuco. Samaria era a prole, era a plebe. Samaria era o popular. Samaria era todo mundo. Mas não é apenas todo mundo popular, a plebe, a massa. O eunuco era o Marcílio Marques da Etiópia. O eunuco era o ministro da... Ele era um homem tão rico que ele vinha lendo o rolo do profeta. Havia sinagogas que não tinham rolo. Tinha que pedir emprestado a outra. Ele vinha com o rolo porque ele era tão rico, o salário dele era tão bom, tão alto, que ele podia comprar um rolo. Era um luxo grande na época. Comprar um rolo. Ele vinha de Jerusalém, quando for adorar. E o resultado de um ministério profícuo, avivamento do coração do eunuco. E o eunuco foi tão bem evangelizado que levou o fogo do avivamento para a Etiópia. A maior bênção que Deus poderia nos dar na nossa vida seria nós podermos deixar essa folha de papel em algum lugar da nossa casa, depois da nossa morte, do nosso sepultamento, da cerimônia fúnebre de cada um de nós, alguém poder chegar. E onde está Filipe? Por o seu nome. Onde está Samaria? Por a sua cidade. Aí nós veríamos que valeu a pena termos vivido neste dia, porque nosso ministério produziu impacto, como produziu o ministério de Filipe, um crente dirigido pelo Espírito. Curvem suas cabeças.